Por que não jogar um anel no meio do oceano ou enterrá-lo bem fundo em algum lugar bem distante onde Sauron não consiga encontrá-lo? O anel está querendo voltar para seu mestre. Ele quer ser encontrado. Durante 2 milênios e meio, um anel permaneceu perdido nas profundezas do rio Anduin. Então, se ele fosse escondido em um local ainda mais secreto e inacessível, ele poderia ter sido esquecido por um período ainda mais longo. O próprio mago Saruman tinha uma teoria de que o anel tinha sido levado pela correnteza do rio Anduin e se perdido para sempre nas profundezas do oceano. Então, quando o anel foi encontrado e levado até Valfenda para que pudessem decidir o que fazer com ele, por que ninguém considerou colocar em prática essa teoria de Saruman? Ou então, por que ninguém pensou em enterrar um anel em algum lugar inóspito, onde Sauron jamais imaginaria procurar? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. O anel deve ser destruído. E o que estamos esperando? Bom, existem 3 respostas para essa questão, e a primeira delas foi realmente abordada durante o Conselho de Elrond, quando todos estavam tentando decidir que destino deveria ter o Um Anel. O elfo Glorfindel, um dos mais poderosos da Terra-média, durante o conselho levantou uma possibilidade sobre o que fazer com o Anel de Sauron. Vamos lançá-lo nas profundezas e assim tornar as mentiras de Saruman realidade. Ele disse também que mesmo Saruman fazendo parte do Conselho Branco, ele já estava em um caminho tortuoso e que ele sabia que o anel não estava perdido para sempre. Depois de dizer isso, o elfo sugeriu que mesmo que essa teoria do anel ter se perdido no mar fosse mentira de Saruman, essa seria uma forma segura de se livrar dele. Não seguro para sempre, disse Gandalf. Há muitas coisas nas águas profundas, e o mar e as terras podem mudar. Gandalf disse também que não era certo pensar somente neles. Mesmo que o anel ficasse escondido pelas próximas gerações, ou até mesmo uma era inteira, uma hora ele iria voltar. Então eles tinham que buscar um fim definitivo para essa ameaça, mesmo que eles não tivessem esperança de conseguir fazer isso. E Gandalf estava certo, porque Sauron era imortal. Ele era um Maiar, um ser angelical caído, que a vida e o espírito estavam ligados ao mundo. Então ele poderia muito bem se dar ao luxo de ser paciente, porque ele já esperou 3.000 anos para que seu anel ressurgisse. Então ele podia esperar muito mais tempo se fosse preciso. Mesmo que as terras e os mares mudassem lentamente e mesmo que o oceano secasse completamente milhões de anos depois, ou talvez mesmo que o anel seja comido por um peixe no fundo do oceano, ou mesmo que acontecesse qualquer outro evento inesperado, Sauron iria permanecer ligado ao destino do Um Anel e iria continuar buscando por ele para sempre, incansavelmente. Isso estaria apenas adiando o problema, e a gente tem que observar como é admirável o cuidado que Gandalf tinha com a Terra-média ao longo prazo, porque talvez Frodo, os hobbits do condado e a geração de Aragorn fossem poupados, mas alguma geração futura não iria resistir. Porque provavelmente todos os elfos teriam desaparecido, a magia estaria ainda mais esquecida e o conhecimento do anel estaria ainda mais perdido. A geração futura estaria correndo um sério perigo. Então, resumindo, jogar o anel no oceano seria apenas uma maneira de adiar o problema e não de resolvê-lo.
A segunda resposta para essa questão é algo que Gandalf não explica diretamente, mas ele sugere que existem muitas coisas morando nas águas profundas do oceano. E ele também chega a dizer que provavelmente alguns desses seres que vivem nas profundezas eram bastante poderosos. Para nós termos uma ideia melhor sobre esses tipos de criaturas que vivem nas profundezas das águas, vamos lembrar do monstro d'água que ataca a Sociedade do Anel quando eles estão tentando abrir o portão de Moria. O Vigilante d'Água, como é chamado, não era uma simples criatura normal, como uma lula, por exemplo. Era um ser muito mais sombrio que vivia nas profundezas daquele lugar. Gandalf murmura sombriamente sobre a existência de coisas sem nomes lá embaixo, sobre as quais ele não ousa falar. Ele diz que essas criaturas são claramente poderosas e inteligentes, e isso passa facilmente despercebido por todos da superfície. Outra coisa interessante que muita gente esquece é que quando o ataque à Sociedade do Anel acontece lá em Moria, Gandalf fica particularmente bastante preocupado com o fato de que o Vigilante d'Água pareceu concentrar o seu ataque diretamente em Frodo, o portador do anel, tentando arrastar ele para dentro da água. Coincidência será? Então, se nós sabemos que as criaturas marinhas inteligentes que vivem nas profundezas das montanhas, como o monstro d'água, são atraídas pelo poder do anel, nós também podemos deduzir que existem criaturas marinhas mais poderosas ainda no fundo do oceano, que consequentemente também seriam atraídas pelo anel. Lendo os escritos mais amplos de Tolkien no Legendarium, nós vemos várias referências a serpentes marinhas, peixes, dragões e vários monstros do mar. E mesmo que nós não temos muitas histórias e aventuras marítimas no mundo de Tolkien, é bastante provável que em um universo com dragões, balrogs, trolls e orcs também existam monstros nos mares. Então, o risco não é apenas que um peixe grande possa engolir o anel ou levar ele em direção à terra seca. O risco é que um ser poderoso, sobre o qual pouco sabemos, pode pegar o anel e se tornar ainda mais poderoso e corrompido pelo seu poder. Então, seja qual for um monstro marinho que pegasse o anel, algum tipo de desastre aconteceria na Terra-média. E se você me falar, mas os peixes não têm dedos para colocar anéis, eu sinto em dizer que Tolkien certamente pensou nisso também. Porque nos livros de O Senhor dos Anéis, quando a gente lê a descrição do monstro d'água que ataca a Sociedade do Anel, nós descobrimos que ele tinha sim dedos nas pontas dos seus tentáculos. Então, resumindo, a segunda resposta para nossa pergunta é que se jogassem o anel no mar, existia o risco de estarem entregando o anel para um monstro marinho. A terceira e última resposta para nossa pergunta é ainda mais prática, porque mesmo que Sauron estivesse desesperadamente procurando pelo anel, ele não precisava necessariamente dele para conquistar o mundo no final de O Senhor dos Anéis. Sauron foi derrotado porque o anel foi destruído, não porque ele não conseguiu encontrá-lo. Vamos imaginar por um momento se o Conselho de Elrond tivesse decidido não destruir o anel, mas sim escondê-lo em algum lugar inacessível, como o fundo do oceano ou uma mina sobre as montanhas, por exemplo. Isso teria afetado e muito a Guerra do Anel. A Batalha dos Campos de Pelennor, por exemplo, onde Minas Tirith foi salva, ocorreu porque um hobbit e uma mulher mataram o rei bruxo de Angmar. O pânico se espalhou pelo exército orc e os mocinhos venceram, mas foi uma vitória muito custosa. O rei de Rohan morreu, o regente de Gondor morreu e muitos soldados perderam a vida, a maioria deles no caso.
Então, quando Aragorn partiu com o exército que sobrou em direção a Mordor para desafiar Sauron, eles estavam em uma desvantagem numérica muito grande de 10-1. Aragorn não derrotou as forças de Sauron no campo fora de Mordor. Todos teriam morrido naquela batalha. O exército de Sauron só foi destruído por causa do que Frodo e Sam conseguiram fazer. Se o anel tivesse sido escondido em vez de destruído, provavelmente Sauron teria dizimado o exército de Aragorn. Ele os teria cercado porque ele estava em seu próprio território e o superava em número. Sauron reteve o seu poder por anos, mesmo sem estar em posse do anel. Então nós temos todos os motivos para pensar que ele teria sim invadido a Terra-média sem possuir ele. Jogar o anel no mar seria a mesma coisa de entregar de graça a vitória para Sauron. Então, por que não jogar o anel no mar ou enterrá-lo em algum lugar? Porque Sauron é imortal e pode esperar até que ele reapareça acidentalmente ou de outra forma. Porque para os mocinhos, jogar o anel no mar significa perder o controle sobre ele de vez. E talvez uma criatura poderosa como um monstro na água o pegasse, o que seria ruim. E também porque Sauron não precisa realmente de um anel para vencer. Ele só precisa que o anel não seja destruído. Mas e você? O que você acha dessa teoria? Você acha que jogar um anel no mar ou esconder em algum lugar muito remoto seria uma boa ideia? Me conte nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. Por que ninguém pensou em levar um anel até Mordor, navegando por um rio ou pelo mar? Essa ideia é bem parecida com aquela velha pergunta de por que não usar as águias para chegar até lá. Então, será que isso é um erro na história ou é algo que Tolkien não considerou? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. A ideia é simples. Ao invés de fazer a jornada por terra, cheia de perigos, por que não pegar um navio até a foz do rio Anduin e dali seguir navegando até um ponto próximo de Mordor? Parece uma solução prática, né? Afinal, evitaria o frio das montanhas, os orcs, os Nazgûl e até os pântanos mortos. Mas existem boas razões para isso não ter sido uma opção viável. Primeiro, vamos pensar no começo da viagem. A Sociedade do Anel saiu de Valfenda sem um plano detalhado. Eles sabiam que precisariam atravessar as Montanhas Sombrias, mas não decidiram exatamente como. Quando estavam tentando cruzar pela passagem de Caradhras, eles foram bloqueados pela neve. Depois cogitaram passar por Moria, o que trazia outros perigos, ou dar uma grande volta pela fenda de Rohan, que atrasaria muito a jornada. E ainda tinha o Saruman ali perto espreitando. Agora, considerando a ideia de usar o mar, o primeiro desafio seria chegar até a costa. A sociedade teria duas opções: seguir para o sul até a foz do rio Aizen ou para o oeste em direção aos Portos Cinzentos. Ambas as rotas seriam tão longas e difíceis quanto seguir direto para Mordor. Além disso, o caminho para o sul passava por territórios hostis, como o domínio dos Dunlendings e de Saruman. Outro problema seria encontrar um navio. Mesmo que eles chegassem à costa, quem forneceria um barco seguro? Os Portos Cinzentos, por exemplo, ficavam sob o cuidado de Círdan e eram usados para os elfos que partiam para Valinor, não para viagens pela Terra-média. Apesar de que eu acho que o Círdan cederia sim um navio para Gandalf se ele pedisse. Mas mesmo se um navio fosse encontrado, como garantir que ele não seria detectado? O Sauron tinha aliados e espiões por toda parte, incluindo os Corsários de Âmbar, que controlavam os mares próximos de Mordor.
Além disso, a geografia e os rios da região não ajudariam. O Anduin era um rio extenso, mas navegar até Mordor exigiria ir contra a correnteza e desviar de várias regiões controladas por Saruman, como a fortaleza de Osgiliath. Mesmo que eles chegassem perto de Mordor, a jornada final ainda teria que ser feita por terra, enfrentando o mesmo nível de perigo que conhecemos na história original. Por fim, existe um motivo mais sutil e importante. A jornada da Sociedade do Anel não era apenas uma missão prática, mas também uma questão de estratégia e coragem. O Gandalf sabia que o anel precisava ser levado de forma discreta, sem chamar a atenção de Sauron. Viajar pelo mar ou por rios tão visíveis seria arriscado demais. Além disso, o Tolkien deixou claro em seus escritos que o sucesso dessa missão dependia da união e perseverança dos povos da Terra-média, e não de uma solução fácil. Então, por mais atraente que a ideia de navegar até Mordor pareça, ela não resistiria aos desafios práticos e estratégicos da história. Tolkien pensou em tudo, e a jornada por terra, com todas as suas dificuldades, fazia parte do plano maior para derrotar Sauron. Mesmo que o plano fosse seguir pela costa, dá para perceber logo que isso não ajudaria muito em termos de economia de tempo. Isso porque, se você considerar o tempo necessário para encontrar um barco, reunir a tripulação e fazer a viagem, provavelmente não seria muito mais rápido do que o caminho original. Ou seja, a ideia não é chegar mais rápido, mas tentar um caminho mais seguro, o que nos leva ao próximo ponto. Essas jornadas até a costa também teriam os seus perigos. Talvez fosse possível remar um trecho ao longo da água do rio Anduin, mas como Boromir contou sobre a sua própria jornada, ela foi longa e cansativa, com cerca de 400 léguas e meses de viagem. Ele perdeu o cavalo em um local chamado Trade, no rio, e isso mostra que não seria fácil atravessar aquela área. E o pior, o caminho para o sul estava cheio de inimigos por todo lado. Escondam os barcos e continuem a pé. Como Elrond disse no conselho, a sombra de Sauron já estava se espalhando até perto das montanhas e até mesmo fora das fronteiras da Terra-média. O exército de corvos negros sobrevoava a região entre a montanha e o rio, e os espiões de Sauron estavam por toda parte, até mesmo chegando perto do condado. A Irmandade até conseguiu evitar esses espiões brevemente enquanto estavam nas Montanhas Sombrias, mas seguir para o sul significaria enfrentar centenas de milhas por um terreno aberto e sem aliados, com pássaros espiões de Sauron vigiando eles o tempo todo. Não seria de jeito nenhum uma rota fácil para o mar. E sobre a ideia de seguir para o oeste, o Conselho de Elrond já tinha discutido essa possibilidade. Na verdade, nem pensaram em tentar pegar um navio para seguir pela costa, mas sim em destruir o anel jogando ele no mar. Continuando. A conclusão foi que, como Galdor, que tinha passado por ali recentemente, disse que se a ideia de voltar para Tom Bombadil fosse considerada muito perigosa, então ir para o mar traria ainda mais riscos. Afinal, Sauron certamente esperaria que eles seguissem o caminho ocidental, e apesar de os 9 terem sido derrotados, isso era só um respiro temporário. Eles logo encontrariam novos corcéis mais rápidos. Ou seja, ao tentar evitar um perigo, provavelmente iriam se deparar com outro ainda maior. E claro, a questão do segredo. A partir do momento que Frodo saiu de Valfenda, Sauron não sabia exatamente onde a Irmandade estava, ou onde estava o Anel. E a estratégia de manter tudo em segredo funcionou bem, mas se tivessem ido pela costa, considerando os muitos espiões de Sauron por toda parte,
é bem improvável que teriam conseguido se manter em segredo. Tá, já deu para entender que não tinha possibilidade deles chegarem até a costa para aí sim pegar um navio. Mas e se eles conseguissem? Sei lá, por um milagre, o que aconteceria? Mesmo assim, eles teriam o problema de encontrar um navio e uma tripulação disposta a ajudar eles. Isso não seria tão fácil assim, especialmente nas regiões de Arador e Edwy, onde há mais de um século após o inverno de 2911, a área estava praticamente desabitada. Até poderiam existir algumas comunidades de pescadores, mas as cidades de Tarbad estavam em ruínas. As cidades costeiras de Gondor tinham sido abandonadas há muito tempo e estavam em ruínas, e quem restava provavelmente estava apenas tentando sobreviver. Não eram exatamente aliados naturais, e na pior das hipóteses estavam sob controle dos homens, então não seria uma ajuda confiável. E eu sei que vocês devem estar falando, tá, mas e se? E se eles conseguissem um barco e uma tripulação? E se eles evitassem os espiões inimigos e as armadilhas de Sauron? E se eles conseguissem partir rumo ao sul ou ao oeste ou ao leste ao longo da costa? O que eles poderiam esperar? E eu digo, os Corsários de Âmbar. Como parte dos preparativos de Sauron para a guerra, ele tinha enviado corsários para a costa de Gondor, e nós sabemos que uma grande frota atacou a cidade de Lebanon, ao sul, e depois seguiu pelo Anduin para se juntar às forças de Sauron nos campos de Pelennor. A ameaça dessa frota era tão grande que quando Minas Tirith chamou os estandartes para defender a cidade, muitas comunidades ao longo da costa de Gondor enviaram apenas uma pequena parte do que seria esperado ou até mesmo nada. Os corsários eram inimigos formidáveis, com uma grande marinha, e mesmo que o Gandalf fosse um bom mago improvisado no mar, e os outros membros da sociedade, como Gimli, Boromir e Aragorn, teriam mais dificuldades em batalhas navais. A Irmandade não estava exatamente com vantagem em termos de habilidades navais. Mesmo se conseguissem superar essa ameaça e navegassem pelo Anduin até Mordor, a última parte da jornada seria extremamente perigosa. Navegar pelo Anduin, um rio em zona de guerra, em um grande barco não era a abordagem furtiva que a Irmandade tinha em mente. Eles seriam facilmente vistos pelas forças de Sauron de longe, e Denethor certamente também estaria interessado em pegar o anel. Após tudo isso, eles ainda estariam fora de Mordor, sem saber nem como entrar lá. O plano de ir pelo mar, além de evitar riscos, também significaria perder a ajuda essencial que estavam recebendo ao longo da jornada. E em outro vídeo eu já falei sobre como os presentes de Galadriel eram cruciais para a Irmandade, especialmente para Frodo e Sam nos momentos mais difíceis. Se tivessem ido pelo mar, eles teriam perdido essa ajuda e não poderiam contar com os aliados que eles encontraram pelo caminho. Sem a ajuda de Gandalf para libertar o rei Théoden do controle de Saruman, sem Merry e Pippin para conseguir o apoio dos Ents e de Barbárvore, e sem Aragorn liderando os exércitos dos mortos, a Irmandade teria chegado em Mordor sem aliados e com muito menos esperança. Mesmo que pegar um barco para Mordor parecesse uma boa ideia, na prática isso significaria trocar um conjunto de riscos por outro, navegando cegamente para um território cheio de perigos conhecidos, em vez de tentar evitar esses perigos pelo caminho tradicional. Provavelmente essa rota não teria economizado muito tempo e aumentaria consideravelmente as chances de serem detectados. E, crucialmente, também significaria que não teriam a ajuda dos Ents para destruir Isengard, nem de Rohan para impedir a queda de Gondor.
as forças de Sauron avançariam sem obstáculos, e Sauron provavelmente venceria facilmente a resistência. A Irmandade se veria enfrentando um cenário em que Mordor estava bem defendida, sem sequer a luz de Galadriel para guiá-los nos momentos mais sombrios. Então, tentar seguir pelo mar em direção a Mordor não seria a melhor escolha. A jornada que a Irmandade tomou, com todos os seus riscos e perigos, também estava cheia de momentos de luz, com alianças e ajudas inesperadas, o que não tornava a jornada mais fácil, mas com esperança. O conselho de Elrond estava certo ao nunca considerar realmente a ideia de navegar pela costa, porque embora o caminho por terra fosse escuro e perigoso, eles também estavam repletos de possibilidades que poderiam levar à vitória. Conhece o caminho para Mordor? Conheço. Vai nos levar até o Portão Negro. Por que não usaram as águias para levar o Frodo e o Anel direto até Mordor? Fly, you fools! Essa é uma das teorias mais famosas entre os fãs de O Senhor dos Anéis. Muita gente já se perguntou isso. Não seria muito mais fácil e rápido usar as águias para voar até lá e jogar o anel no vulcão? Mas será que isso faz sentido mesmo dentro da história? Ou será que parece bom só na teoria? Fica no vídeo que eu vou te contar tudo. Tipo assim, por que mandar 2 hobbits pequenos e sem forças andar até Mordor se eles tinham águias gigantes do lado deles? Era só colocar os 2 nas costas das águias e voar direto até o vulcão. Pronto, missão cumprida. E tem gente que vai além e diz que o próprio Gandalf planejou isso desde o começo. Até porque as últimas palavras dele antes de cair em Moria foram: voem, seus tolos. Aí vem a teoria. Será que ele estava dizendo para eles chamarem as águias? Na primeira vez que você ouve essa teoria, até parece fazer sentido. Em vez de mandar 2 hobbits se esconderem pelo território inimigo, você manda as águias num voo rápido direto para lá. As águias já salvaram o Gandalf lá da Torre de Isengard, e em O Hobbit, elas salvaram todo mundo perto da Montanha Solitária. Então a gente sabe que elas são aliadas do Gandalf. Dava para imaginar elas aparecendo, voando até Mordor e jogando o anel direto no fogo. Ou então, levando uma equipe especial até lá para jogar o anel nas rachaduras da perdição. Parece uma boa ideia. Então, por que não fizeram isso? Vamos começar falando sobre essa teoria aí de que o Gandalf já estava planejando isso desde o começo. Tem 2 coisas que as pessoas usam como prova. A primeira é que ele estava tentando levar a Sociedade do Anel até perto do lugar onde ficavam as águias, num ponto lá no leste das Montanhas Sombrias. Não dizem exatamente onde é, mas é por ali. Gandalf no começo queria passar com um grupo por uma trilha alta perto desse lugar. Aí vem a segunda prova, as últimas palavras dele quando ele cai em Moria: voem, seus tolos. Tem gente que acha que isso era uma dica sobre as águias, mas vamos olhar o que tá nos livros. Essa história de que ele queria passar perto das águias não tem apoio nenhum no texto. Gandalf conversa muito com Aragorn lá em Valfenda sobre qual caminho seguir. Eles falam de várias rotas, inclusive essa mais perto das águias, mas logo descartam essa ideia por causa do clima ruim e dos perigos. E quando o grupo sai de Valfenda, eles não vão por esse caminho. Eles descem mais de 150 quilômetros para o sul e vão pela passagem do Chifre Vermelho, ou seja,
Gandalf nunca tentou levar o grupo para perto das águias, e quando esse caminho também dá problema, ele admite que já suspeitava que teriam que passar por Moria. Outra coisa importante, a ideia de que o Gandalf era o chefe do grupo que dava ordens para todo mundo também não bate com o que tá nos livros. Ele estava ali para orientar, não para mandar. E eu até já fiz um vídeo sobre isso, mostrando que o papel dele era mais de ajudar o Frodo e o resto do grupo, não de decidir tudo sozinho. Se vocês quiserem entender melhor isso, o link do vídeo tá na bio. Ele veio para a Terra-média como um velho com aparência simples, justamente para apoiar os povos livres e não para comandar. Então, até aqui, não tem nenhuma prova de que o plano dele era usar as águias. E também não tem nada que mostre que ele tentou levar o grupo para perto delas. Agora sobre a frase, voem seus tolos. Essa é de longe a coisa que mais usam para sustentar essa teoria. Mas será que ele estava mesmo dizendo que eles deveriam voar com as águias? Não, muito provavelmente não. Se a gente prestar atenção no jeito que o Gandalf fala e nas palavras que o Tolkien usa, dá para entender que voar não quer dizer sair voando literalmente. Esse é só um jeito antigo e mais dramático de dizer corram logo, saiam daqui, tipo um vaza seus bestas, sabe? É uma expressão da época, não é uma instrução secreta para chamar as águias. E vamos ser sinceros, se o plano todo fosse chamar as águias, ele não ia deixar essa informação para a última hora, no meio de um momento de desespero. Isso não faz sentido. Fora que voar até Mordor com o anel também não ia ser tão fácil assim. Mordor era super vigiado. Sauron tinha espiões, soldados, os Nazgûl voando por aí e um monte de defesas. As águias iam ser vistas de longe e provavelmente seriam atacadas no ar. O Sauron ia mandar tudo quanto é tipo de bicho atrás delas. E se a águia que tivesse carregando o Frodo caísse, o anel ia cair em mãos erradas. E tem mais uma coisa que vale falar aqui. O pessoal usa muito a palavra voar no livro. E não é só Gandalf que diz isso. Os hobbits usam voar 3 ou 4 vezes quando estão fugindo do condado. O Glorfindel também fala para os hobbits voem quando os Nazgûl estão chegando perto. O próprio Gandalf usa a palavra para espantar um lobo, tipo voe daqui. E olha que é só essa parte da história que estamos analisando, já que tem muito mais cenas com a palavra voar. O texto fala que o Gandalf voou alguns degraus. O Aragorn e o Boromir são descritos voando por um campo aberto. O Gandalf ainda fala para a Irmandade voar quando estão fugindo pela ponte de Khazad-dûm. Ou seja, essa palavra voar não tem nada de misterioso nem de código secreto. É só o jeito que Tolkien gostava de escrever. Beleza, agora que a gente já viu que essa história de voem seus tolos não era nenhuma mensagem escondida do Gandalf, vamos pensar o seguinte: mesmo que ele tivesse tentando dizer isso, será que usar as águias teria sido uma boa ideia? Para começar, esquece essa ideia de missão furtiva com as águias. Elas são chamadas de grandes águias por um motivo. São enormes. Além de serem majestosas, são literalmente gigantes. O tamanho varia um pouco dependendo da parte do livro, mas sempre são descritas como muito grandes. A maior de todas que a gente conhece é o Torondor, que tinha uma envergadura de 55 metros. Isso é tipo metade de um campo de futebol. Agora imagina um bando de águias desse tamanho voando juntas.
Mas enfim, um monte de águias gigantes dessas seria visto a quilômetros de distância. Não dá para passar despercebido, principalmente em Mordor, onde o céu estava cheio de patrulhas e os Nazgûl estavam montando nas feras aladas deles. Mas vamos fingir por um momento que as águias conseguissem voar rápido e pegar todo mundo de surpresa. Será que daria para chegar até o vulcão e jogar o anel lá? Infelizmente não, porque o vulcão tem uma entrada escondida. As rachaduras da perdição não ficam abertas no topo para qualquer um chegar voando. Tem uma caverna longa ou um túnel que vai até lá dentro, passando por dentro da montanha. Você consegue entrar andando, mas não dá para voar até lá direto. Então não adianta nada tentar jogar o anel lá de cima, não chega. Tá, mas e se as águias levassem a galera até a porta da montanha, deixasse todo mundo ali e o pessoal fosse a pé até o fim? Aí até parece que daria. Afinal, o Frodo e o Sam conseguiram entrar lá sozinhos, mas eles só conseguiram porque o Sauron tinha mandado o exército embora. Ele achou que o Aragorn tinha o anel e estava indo atacar Mordor, então desviou todas as forças dali. E por que ele achou isso? Porque viu o Pippin olhando no Palantir e pensou que ele era o portador do anel. Ou seja, o único motivo do Frodo e do Sam conseguirem entrar foi por causa de uma sequência de eventos bem específica. O Pippin usando a bola mágica, o Sauron confundindo ele com o dono do anel e o Aragorn aparecendo nos portões de Mordor com o exército para distrair. Se essas coisas não tivessem acontecido, seria impossível passar por lá. Jogar a galera ali na entrada da montanha sem nenhum plano seria o mesmo que jogar eles no meio do exército inimigo. Não ia dar certo. E tem mais uma coisa que as pessoas esquecem. A gente está partindo do princípio de que as águias topariam fazer isso. Mas não é assim tão simples. O Tolkien mesmo fala que as águias não costumam carregar pessoas por aí. Lá no começo da história, quando Gandalf foi resgatado da Torre de Orthanc, ele pediu para o Gwaihir, o Senhor das Águias, levar ele embora. E olha o que o Gwaihir respondeu: posso te levar por muitas léguas, mas não até o fim do mundo. Eu fui enviado para levar notícias, não cargas. As águias são mais do que bichos grandes que voam. Elas são servas de Manwë, o rei dos Valar, tipo os deuses da Terra-média. Elas existem para observar o mundo e levar mensagens, não para se meter em guerras ou sair transportando gente de um canto para o outro. Elas ajudam quando precisam, mas tem um limite. E quando o Gwaihir fala que não foi enviado para carregar cargas, ele está deixando bem claro que isso também vale para o anel, porque o anel na história inteira é chamado de um fardo. Então, mesmo se o Gandalf quisesse usar as águias, é muito provável que elas não aceitassem. E mesmo que aceitassem, o plano não ia funcionar, elas seriam vistas de longe, iam ser atacadas, não conseguiriam chegar até o fim e tudo poderia dar errado. No fim, a última forma de levar o anel até lá foi exatamente como aconteceu, com 2 hobbits escondidos passando pelos cantos, enquanto todo o resto do mundo criava uma distração gigantesca para ajudar. Mas o ponto mais importante de todos é o seguinte: mesmo que as águias topassem levar a sociedade até Mordor, mesmo que conseguissem chegar lá e mesmo que todo mundo conseguisse entrar no lugar, quem é que teria a força para jogar um anel nas fendas da perdição? Pois é, né? Porque quanto mais perto o anel chegava de Mordor, mais forte ele ficava, a ponto de até a vontade do Frodo falhar.
O Boromir foi dominado muito antes disso, e não adianta dizer que o Aragorn conseguiria porque ele é o herdeiro de Isildur, até porque o próprio Isildur também falhou quando teve a chance de destruir o anel lá atrás, mesmo com o Elrond pedindo. Aí você pode pensar, mas talvez o Legolas ou o Gimli aguentassem. Será mesmo? Será que eles fariam melhor do que o Frodo? O anel estava usando cada pedacinho de poder que tinha para não ser destruído. Não tem como garantir nada. Na real, quanto mais a gente pensa nisso, mais parece que só existia uma forma real de destruir o anel. Foi do jeito que aconteceu mesmo. Frodo e Sam cruzando Mordor, Aragorn distraindo a atenção de Sauron e Gollum destruindo o anel sem querer. Não foi um plano, foi um acaso. Ou melhor, nem foi tão acaso assim, porque acidente talvez nem seja a palavra certa. A verdade é que os mais sábios da Terra-média pareciam sentir que era isso que precisava acontecer. Não tô dizendo que Gandalf, Elrond ou Galadriel sabiam exatamente como tudo isso ia desenrolar, mas eles tinham uma intuição, como se soubessem que as coisas precisavam seguir esse caminho. Então, para fechar tudo isso aqui, nunca foi o plano do Gandalf usar as águias para ir até Mordor. Ele nunca tentou fazer a sociedade se aproximar delas para isso. As águias, aliás, nem queriam participar de algo assim, e mesmo que quisessem, provavelmente não daria certo. A única forma do anel ser destruído era se tudo acontecesse exatamente do jeito que aconteceu. E mesmo sem saber de todos os detalhes, os sábios ajudaram as coisas a seguirem esse caminho. Não com grandes estratégias, nem com águias voando direto até o vulcão, como se fosse um esquadrão de elite em uma missão suicida, mas com simplicidade, humildade e compaixão. Foi isso que derrotou Sauron no fim. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Acabou. Sim, Sr. Frodo. Já acabou agora.